ainda no Egito. E eles diziam, interessante aqui, no versículo 5, diz assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Gente, eles eram escravos no Egito. Eles eram escravos, eles eram açoitados, eles trabalhavam forçado, era um trabalho difícil, pesado. Mas é isso que a murmuração faz, ela romantiza o passado. E quantas vezes a gente está assim, né? Porque isso não é uma coisa apenas de Moisés e do povo do Egito ali. É uma coisa que às vezes a gente faz no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente se pega, né? Ah, antes era melhor. Ah, antes era melhor. Ah, no Brasil. Desculpa. Naquela época, que saudades, né? Tô com a tosse seca. Que saudades naquela época. Tudo isso, quantas vezes a gente faz isso, né? Obrigada, amor. Engraçado, porque dias atrás eu estava comentando com uma pessoa justamente sobre isso. Ela estava expressando, né, desejo, a vontade de voltar para o Brasil, aquele desejo constante e tal. E eu comentei que eu também tive essa fase, né? Quando eu cheguei no Brasil, aqui no Canadá, passou um tempo, aquele tempo, né, de que tudo é lindo, neve é maravilhosa. Eu tive esse desejo de voltar, porque eu lembrava da minha vida que eu tinha no Brasil. Eu lembrava da casa que eu tinha, eu lembrava do carro que eu tinha, da vida que eu levava. E isso, eu acabava romantizando isso, porque eu esquecia das lutas, das batalhas que a gente enfrentava ali. Então, e é engraçado, porque nesses momentos que a gente está murmurando, reclamando, né? A gente não enxerga o novo que Deus quer fazer. Porque a gente sempre tem que entender que Deus quer fazer algo novo. E a gente não pode viver preso no passado. E é isso que a murmuração faz, ela nos prende ao passado. Ela prende a nossa alma ao passado. E o que eu quero dizer para você hoje é que Deus não trabalha no passado. Deus trabalha no propósito. Deus trabalha no propósito. Então, se você está aqui hoje, você tem um propósito, né? Muita gente se questiona: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Não, Deus tem um propósito, né? E Deus quer fazer algo novo, através de nós, por nós e através de nós, né? Então, sem perceber, a nossa boca começa a falar, né? Como se Deus não estivesse conduzindo coisas novas na nossa vida, né? Eu não estou dizendo aqui... Não estou dizendo aqui que você não pode cogitar voltar para o Brasil diante de uma ordem clara do Espírito Santo, né? De algo que o Senhor colocou no teu coração e que o Senhor falou, que o Senhor confirmou, né? Não estou dizendo isso, estou dizendo a respeito de murmuração e insatisfação, né? E também de memória seletiva, né? Quando a gente separa ali só o que é bom, o que é maravilhoso e foca naquilo e compara com o que está vivendo de ruim agora. Não, o Senhor quer que nós tenhamos o coração aberto para viver coisas novas na presença dEle. Amém? Então a murmuração, ela faz isso, ela rouba a visão do futuro, ela rouba a esperança e ela rouba a fé. E é engraçado porque ela não parece um pecado grave, né? Porque na verdade não existe isso, né? De pecadinho, pecadão. Mas na nossa concepção, às vezes a gente pensa, não é um pecado grave. Não é um pecado como adultério, não é um pecado como a mentira, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas ela mata aos poucos. Ela vai matando sorrateiramente. E ela não mata apenas a nós. Ela mata aquelas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que a gente ama, né? E o povo de Israel, eles não achavam que eles estavam murmurando contra Deus. Eles achavam que eles estavam murmurando contra Moisés. Eles estavam achando que eles estavam murmurando contra a situação que eles estavam vivendo ali no Egito,
né? Eles não achavam que estavam murmurando contra Deus. E quantas vezes nós fazemos isso, né? A gente murmura, né, contra o clima, a gente murmura contra o Canadá, a gente murmura contra o nosso chefe, a gente murmura contra a nossa crise financeira que não melhora, a gente murmura contra os nossos filhos que não obedecem, o marido, a esposa. E como o povo no Egito, né? Eles murmuravam e achando que não estavam murmurando contra Deus. Só que a gente faz um erro, a gente comete esse erro porque a gente pensa que a vida secular está separada da vida espiritual, sendo que é a mesma coisa. Foi Deus que te deu o teu trabalho, foi Deus que te deu o teu marido, a tua esposa, foi Deus que te trouxe para o Canadá, senão você não estaria aqui, isso é um fato. Foi Deus que te deu todas as coisas, que te deu o teu salário para que você pudesse administrar, foi Deus que te deu. E você murmura contra Deus achando que está murmurando contra outras coisas. Isso é muito sério, porque nós lemos aqui na palavra do Senhor que o que aconteceu com aquele povo, a consequência daquela murmuração, foi algo muito sério, algo muito grave. Aquele povo que murmurou, eles não tiveram acesso à promessa. E mais ainda, eles entristeceram o coração de Deus. O que, ao meu ver, é algo mais grave do que não acessar a promessa. Porque se seu coração está no Senhor e ama realmente o Senhor como nós dizemos que amamos, a gente vai se sentir muito mais entristecido por entristecer o coração dele do que por deixar de receber a promessa. Então hoje nós precisamos ser libertos da murmuração. Precisamos nos arrepender de forma genuína daquilo que nós temos falado, contra tudo aquilo que nós achamos que tem que ser diferente, que tem que mudar. Eu não estou dizendo aqui que você não deve se abrir para pessoas específicas, né? Eu não estou dizendo aqui que você não deve se abrir para pessoas sábias, cheias do Espírito Santo, que vão pagar um preço de oração por você. Eu estou falando a respeito de a gente manter essa vida de murmuração. Outro tipo de palavra que gera morte são as palavras negativas. E eu não vou dizer que as pessoas são negativas. Eu não vou falar isso porque eu não acredito que isso está no teu DNA, que isso está na tua identidade. Eu acredito que são palavras que nós lançamos, que nós podemos escolher. Então, a partir de hoje, vamos tratar dessa forma. São palavras negativas, não são pessoas negativas. Eu não sei você, se você convive com alguém assim, ou se você mesmo é assim. Mas, gente, é tão difícil a gente chegar numa pessoa e todo animado, chegar com um projeto, algo novo que Deus colocou no teu coração, e de repente a pessoa fala, levanta pelo menos ali uns 3 motivos pelo qual não vai dar certo. Né? Eu acho que talvez você tem que ver isso aqui, eu não sei não. É triste, né? E às vezes a pessoa também fala a respeito da própria vida. Né? Não vai dar certo, isso não vai dar certo. E a pessoa que faz isso, ela não entende o que ela está fazendo. Porque essas palavras negativas, elas vêm disfarçadas de realismo. Elas soam como se... Não, eu estou sendo realista. Eu estou só sendo realista. A situação é essa, e sim, assim, assim. A chance de dar errado é maior. Né? E esquecemos do Deus que nós servimos. Né? Esquecemos que a última palavra sempre vem dele. Eu queria ler Números 13, 30. Números 13, 30 a 33. Diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, esses homens separaram 12, um de cada tribo, né, para ir espiar a terra prometida. Então, esses homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é forte demais, muito mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual
passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos. Então foram 12 espias que foram checar a terra prometida. 10 deles enxergaram a promessa, que eles estavam caminhando ali 40 anos para alcançar. Eles enxergaram a promessa e viram derrota. E aí eu pergunto para você, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Deus nos mostra, está bem ali, meu filho, vai nesse caminho aqui. Ai, mas é difícil. Não, mas vai dar certo. Não sei o quê. Todas as vezes nós fazemos isso, sem observar que nós estamos diminuindo o poder de Deus na nossa vida. Palavras negativas revelam quão superficial é o nosso conhecimento sobre quem é Deus. Como a gente não conhece a Deus. Porque se a gente conhecesse pelo menos um pouco de quem Deus é, a gente não proferia esse tipo de palavra. Porque nós precisamos ter fé naquilo que Deus pode fazer. Deus, Ele é capaz de todas as coisas. E as palavras negativas, elas, como a murmuração, elas roubam a nossa fé. E como eu já disse, palavras são escolhas. Né? Nós precisamos ter cuidado para escolher cada uma das nossas palavras. Porque nós somos pequenos cristos. Se nós somos pequenos cristos, nós precisamos entender de uma vez por todas que existe poder naquilo que a gente fala. Amém? Eu acho triste, assim, tem situações que eu fico meio... Sabe quando você fica constrangida, vergonha alheia? Quando eu vejo, assim, às vezes, até mães cristãs, né? Que, às vezes, o filho correndo, brincando, correndo e tal. Menino, para! Você vai cair, quebrar o dente, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, Jesus tem misericórdia. Não é? Porque, gente, palavras são sentenças. Palavras são sentenças. A gente tem que vigiar muito no que a gente fala. A gente pode escolher melhor as palavras, né? Nesse caso, por exemplo, a gente podia falar, né? Filho, cuidado. Você pode cair, machucar. Toma cuidado. Não falar, você vai fazer, você vai quebrar a boca. Não é? A gente precisa ter sabedoria no uso dessa arma poderosa que o Senhor nos deu. Amém? Só que, diferente dessas duas palavras que geram morte, a murmuração, as palavras negativas, glória a Deus, existem palavras que geram vida. Amém? E uma delas é a profecia. Ai, como eu amo essa profecia. E eu não estou falando aqui do cargo de profeta, tá, gente? Existe o cargo de profeta. E existe o dom espiritual da profecia. E eu queria ler 1 Coríntios 14, 1 e 3. A gente vai ter bastante versículos aqui. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 3, tá? Diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Aí no 2 ele fala sobre falar em línguas, que edifica a própria pessoa. Aí no 3 diz, mais o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Então a profecia, ela gera vida. E na palavra de Deus, o que é o profetizar? É o falar aquilo que Deus está dizendo antes de acontecer, né? Eu gosto muito desse texto de Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. E eu queria ler do versículo 4 e 5, que diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Então você deve conhecer essa palavra já, né? Então o profeta obedece, profetiza, aqueles ossos, né, vão juntando ali, né, músculos, os ossos vão se juntando, vai criando pele. Eu fico imaginando aquela cena, né? Imagina, e de repente vem um sopro de vida e eles viram um exército, né?
É maravilhoso esse texto. Mas eu acho interessante porque, além do fato de Ezequiel ter profetizado vida e aqueles ossos terem voltado a viver, o interessante eu fico imaginando, né? É uma visão de um vale cheio de ossos secos. Ele está tendo uma visão ali. E Deus estava ali com ele, né? E Deus poderia muito bem ter falado aos ossos, poderia ter ordenado os ossos, ter deixado Ezequiel apenas como espectador, né? E Ezequiel teria visto o milagre da mesma forma, né? Ezequiel teria presenciado aquele momento maravilhoso, mas Deus quis ensinar a Ezequiel e quis ensinar a mim e a você que Ele quer fluir através das nossas palavras. Então ele estava ali, ele podia ter falado já, mas ele pediu: fale para esses ossos, profetize sobre esses ossos a vida. E é muito interessante. Deus quer fluir sobre nós através das palavras. Os ossos estavam mortos, mas a palavra gerou vida. Isso mostra algo profundo. Nós não fomos chamados apenas para descrever problemas. Nós fomos chamados para declarar promessas e profetizar vida. Amém? Imagina se Ezequiel fosse como a gente hoje. Deus está falando aqui para várias pessoas: profetiza vida sobre o teu casamento, profetiza vida sobre os teus filhos, profetiza vida. E às vezes a pessoa está falando: ai, aquele homem não muda, ai, minha mulher não tem jeito. Gente, temos que prestar bem atenção no que nós estamos falando. Deus está querendo usar a nossa boca. Nós precisamos parar um pouco e ouvir o que Ele tem sobre nós, para falar sobre nós e declarar aquilo que Deus está falando sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre pessoas ao nosso redor, porque Ele quer nos usar para a vida de outros. Amém? Precisamos aprender a replicar a voz do Senhor. E eu não estou falando aqui que você não deve se abrir, como eu já falei, né? Nós precisamos apenas entender que quanto mais nós murmuramos, mais nós erramos, mais nós geramos morte. Quanto mais nós profetizamos vida, mais as coisas do Senhor vêm acontecer. Quem só descreve o problema vive preso nele, mas quem profetiza a promessa começa a caminhar nela. Então nós precisamos aprender a falar sobre vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa alma. Então, a partir de hoje, comece a declarar assim. Quando você acordar, você já fala: hoje o dia vai ser maravilhoso. Mesmo que você não esteja sentindo. Declare: hoje o dia vai ser maravilhoso. Eu declaro bênção sobre a vida dos meus filhos. Vão ser cheios do Espírito Santo. Eu declaro bênção sobre o meu casamento. Meu casamento vai ser restaurado. Eu declaro bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho. Eu declaro bênção sobre as minhas finanças. Eu declaro bênção. E declare também: Satanás não tem poder na minha casa. Satanás não tem poder no meu lar. Satanás não vai me vencer. Você precisa declarar isso. Você precisa. Assim como Deus criou, haja luz e houve luz. Nós podemos criar através das nossas palavras. Amém? Outra palavra que eu quero trazer, que é poderosa, são as palavras de gratidão. E como é poderoso, gente. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É dar graças em tudo. Em tudo. Porque a gratidão, ela muda o ambiente espiritual. Quando a gente agradece, algo sobrenatural acontece. E eu tenho um testemunho para dar. É algo que o Espírito Santo, de vez em quando eu trago aqui para a igreja. Não sei se você lembra ou não, eu já falei aqui ou não. Mas algo aconteceu na minha vida quando eu tinha lá por 10, 11 anos, por aí. Eu tenho uma amiga de infância, né? E vivia na casa dela, aquelas coisas de sleepover, né? De dormir na casa, brincar juntas e tal. E cresci muito perto dessa família. E ela tinha um tio e uma tia, né? Que tinha 2 crianças, um menininho de 5 anos e uma menininha de 2.
E um dia eles levaram os dois para brincar numa praça. E o pai pegou a menininha de 2 anos no colo e brincando ali na praça. O menininho de 5 anos correndo atrás do pai e ele com a menininha no colo. E nisso ele correndo, olhando para trás para o menino, brincando, ele tropeçou com a menininha no colo. Desculpa. Ele tropeçou com a menininha no colo. E ele caiu com ela. E ele caiu em cima do meio-fio, de um batente, assim. E nisso ele caiu em cima dela e ela perfurou o pulmãozinho. E ela não sobreviveu. Ela faleceu e eu fui no velório dessa criança. E marcou a minha vida. Marcou de uma forma assim. Eu entendi a partir daí o que é gratidão. Porque você vai numa igreja e vê um caixãozinho pequenininho. Eu lembro até hoje, um caixãozinho branco, pequenininho. O pai estava desolado, né? Se culpando. Porém, a mãe, ela se debruçou no caixão e ela só sabia falar: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deu a oportunidade de viver com ela 2 anos. E aquilo marcou minha vida, porque eu entendi o que é gratidão. Eu entendi que esse versículo diz: em tudo dai graças. Não é por tudo. Ela não estava agradecendo porque a menina tinha morrido, mas ela estava agradecendo no meio da morte. Em tudo dai graças. Atos 16, 25 e 26. Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. E os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Gente, eu fico imaginando aquela cena. Eles tinham sido açoitados. Eles não tinham sido lavados as feridas. Eles colocaram eles num cárcere sujo, imundo, horrível. O dia deles tinha sido péssimo. Eu tenho certeza que nenhum de nós teve um dia tão péssimo como eles tiveram. E mesmo assim, eles estavam louvando a Deus e agradecendo. Porque Paulo e até os discípulos em Atos, eles declaram a gratidão que eles tinham de sofrer em nome de Jesus. Eles tinham gratidão de sofrer em nome de Jesus. Eles se sentiam honrados de sofrer em nome de Jesus. Nada existia, nada tinha mudado dentro daquela prisão. Mas algo mudou. Nada tinha mudado fora, algo mudou dentro daquela prisão, dentro deles. E quando muda dentro, o Senhor responde fora. E eles podiam estar murmurando, eles podiam estar questionando Deus. Por que Deus tinha permitido? Porque bastava uma palavra de Deus e nada aconteceria para eles. Mas eles podiam estar murmurando, eles podiam estar questionando Deus: por quê? Por que que você permitiu que nós fôssemos açoitados? Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas não, eles estavam adorando, eles estavam agradecendo. A murmuração atrai peso. A gratidão, ela atrai a presença de Deus. E isso tudo tem a ver com o fruto do Espírito Santo. E como nós lidamos com o domínio próprio. Tiago 3, 10 a 12, diz assim: de uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E acho interessante porque esse texto fala assim, no final, né?
de uma fonte de água salgada, de água amarga, não pode dar água doce. Então, se nós falamos palavras de morte durante toda a nossa semana, e a gente às vezes chega aqui na igreja, a paz do Senhor, irmão, oh, Deus te abençoe. Será que isso é possível? Será que isso é possível? Aqui está dizendo que não, né? De uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago 3:2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, o que eu entendo com isso? Tá? Que o controlar da nossa língua é uma das maiores amostras da nossa maturidade espiritual. Se nós conseguimos controlar o que nós falamos, nós somos uns cristãos maduros. E aqui está o ponto central do que eu quero falar hoje para vocês. Toda palavra que nós lançamos, ela gera uma semente. Será que a gente está preparado para comer desse fruto? Será que estamos produzindo frutos doces? Queria ler Gálatas 6:7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Quer dizer o seguinte, com Deus você não brinca. Deus não é tolo. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso também você colherá. E isso inclui o que a gente fala. Palavras de medo, elas liberam prisões. Semeiam prisões. Palavras de fé semeiam o futuro. Mais cedo ou mais tarde nós vamos comer desse fruto. Como diz Provérbios 18:21. Quem ama a língua come do fruto dela. E eu quero terminar voltando lá no início que eu comecei. No princípio era o verbo. E ele ainda cria através das palavras. E ele colocou uma medida poderosa de tudo isso dentro da nossa boca. O que nós temos feito com isso? O que nós temos gerado através disso? Será que nós temos gerado vida? O que você está gerando através da tua boca? Tua boca está sendo concordância com a verdade, com a promessa que Deus tem para você e para as pessoas ao seu redor? Ou está sendo preso no passado e no negativismo? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Vamos estar cantando uma canção agora. E eu entendo, gente, que hoje é um momento de nós consagrarmos a nossa língua ao Senhor. Os nossos lábios, ó Deus. Eu queria convidar você a consagrar, a fazer um ato de fé, de se levantar do seu lugar. E vir até aqui na frente. E consagrar novamente os seus lábios ao Senhor. Eu já estou aqui. Eu sou a primeira aqui. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ser libertos da murmuração. Nós precisamos ser libertos de palavras negativas que destroem a fé, que destroem tudo aquilo que Deus tenta construir, que não crê nas promessas, que vive no passado. Oh Deus, vem nesse lugar, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos ser libertos, Senhor, nessa manhã, porque nós cremos, Pai, que existe vida, Senhor, para ser liberada através da nossa boca, Jesus. Que nós cremos, Paizinho, que o Senhor quer nos usar de forma poderosa, Senhor. Onde quer que o Senhor nos colocou, Jesus, seja no nosso trabalho, Senhor, seja em casa, no meio dos nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, que nós possamos ser usados pelo Teu poder, Pai. Senhor, venha, Senhor, colocar em nós palavras de vida, Jesus. Oh, Deus, se Satanás trabalhou, Senhor, na nossa vida até aqui, Jesus, nós declaramos que a partir de hoje, Senhor,
Nós declaramos, Senhor, liberdade no Teu Espírito Santo. Nós declaramos que Satanás não tem poder mais sobre as nossa boca, sobre a nossa língua, sobre as palavras que saem de nós, Jesus. Oh Deus, palavras, Senhor, de negativismo disfarçada de realismo, Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós, Paizinho. Vem sobre nós nessa manhã, Pai. Nos liberta, Senhor. Passa o Teu sangue sobre nossas vidas, Jesus. Oh Deus, que nós possamos ser agentes transformadores de ambiente, Jesus. Senhor, que através das nossas palavras, Senhor, ambientes sejam transformados, Pai, no poder do Teu nome. A nossa realidade, Senhor, da nossa vida seja transformada, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem sobre nós, Paizinho, nessa manhã. Vem sobre nós, Jesus. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem nos renovar, Jesus. Nós precisamos de Ti, Paizinho. Já não quero ser igual. Ah, Jesus, que somos nós sem Ti, Jesus. Renova-me, Senhor, essa manhã é uma manhã de conserto, Jesus. Essa manhã é uma manhã, Jesus, de conserto, Pai. Vem sobre nós, Jesus. Tira de nós tudo que não Te agrada, Senhor. Porque, Senhor, antes de palavras, Jesus, antes de palavras surgirem na nossa boca, Senhor, precisa ter uma mente transformada, Jesus, dentro de nós, Pai. Transforma nossa mente, Senhor. Transforma, Jesus, o nosso caráter, Jesus. Transforma, Senhor. Transforma-nos, Jesus. Vem nos renovar nessa manhã, Jesus. Oh, Deus, vem com Teu sangue, Jesus. Já não quero ser igual. Vem com Teu sangue, nos purifica, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe-me. O Senhor quer derramar vida nessa manhã sobre nós, aleluias. Oh, Jesus, vem, Senhor, derrama vida, Jesus. Dentro de mim. Derrama vida no nosso coração, Senhor, nas nossas palavras, Jesus. Ser mudado, Senhor. Oh, Deus. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Jesus, Ti. vem sobre nós, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Jesus, nós precisamos mais de Ti, Jesus. necessita mais de Ti. Aleluia. Aleluia. Santo, Necessita mais de Ti. aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Necessita mais de Ti. Santo, santo, santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Vamos debaixo dessa palavra fazer um ato profético. Todos vocês que estão aqui na frente, não vão embora não, voltam aqui por favor. Fica desse lado de cá, por favor. Olhem para o quadro que está à sua frente. Por favor, todos podem ficar desse lado aqui. Quando vocês vieram aqui, vocês aceitaram essa verdade aqui, ó. Ele fala por si só. O que foi profetizado, o que foi declarado, a palavra que foi dada à minha vida e à sua vida nessa manhã, é que nós vamos sair desse lugar de morte e nós vamos ser colocados nesse lugar de vida. Esse é o ato profético para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Mas o bom disso tudo é que Deus sempre tem alguém do lado de cá gritando com a gente, né?
Ei, sai daí, vem para cá. Tem sempre alguém intercedendo pela gente do lado de cá. Tem sempre alguém do lado de cá com a palavra de vida, dizendo: olha, vocês não precisam ficar aí. Vem para cá. Vem para cá. Esse é o lugar de onde você não deveria ter saído. Esse é o lugar onde Deus tem preparado para cada um dos seus filhos. Aleluia! Ei, isso aqui não é apenas uma formalidade, queridos. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Um dia o Senhor disse que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Leva isso para a sua vida. Vem cá, querido, você. Vem cá. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. E Ele preparou esse dia para te trazer de volta para esse lugar de vida, um lugar onde você nunca deveria ter saído. E que algo novo está sendo dado, colocado na sua vida nessa manhã, e você vai caminhar de posse dessa verdade. Os teus pés nunca mais serão trôpegos, nunca mais desviarão dos seus caminhos. O seu coração sempre encontrará em Deus o repouso, o descanso e o conforto. Oh, aleluia! Que Ele nunca deixou de te amar, nunca deixou de te amar. Aleluia. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Obrigado, Rê. Muito bom quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor para que Ele cumpra aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. E é bom que algumas coisas que Deus quer mostrar para a igreja não saia sempre só da boca do pastor, porque eu ia pregar uma mensagem sobre isso, mas ficou mais leve agora para mim. Deus usou outra pessoa para falar aquilo que Ele queria falar com a igreja. Sabe, amados, eu tenho conversado muito com o Espírito Santo e só vou abrir meu coração para vocês. Se eu sentir que eu vou estar sozinho nesse lugar aqui, e que eu não tenho conseguido trazer as pessoas para esse lugar, eu cedo meu lugar aqui para outro. Se aquilo que Deus estiver colocando no meu coração como direção para essa igreja não estiver tocando o coração de vocês, talvez seja a hora de eu sair e outro assumir, que vai fazer com que vocês caminhem na visão dele. Mas eu não vou ficar lutando aqui sozinho. Eu não vou ficar gritando aqui sozinho.
nós precisamos entender o nosso propósito nesse lugar. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida nesse lugar. Que bom que o Espírito Santo fala e revela a todos os corações de uma maneira diferente. E hoje Ele usou a vida da Renata, tem usado a vida das mulheres, da Ju, da Jalile, vai usar a Agnes, vai usar a Vivian. E aí nós vamos vendo as diversidades de dons que o Espírito dá a cada um. Mas nós precisamos sair do campo das palavras para uma vida prática de fé. Nós precisamos. Até quando nós vamos ter que ficar convocando vocês para vir aprender mais da palavra de Deus, para marcar um culto na sua casa? Até quando? Vamos ficar de pé. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Graças nós te damos, porque o Senhor é bom. Porque mesmo quando nós estamos num lugar onde nós estamos passando por dias terríveis, escuridão da nossa alma, mesmo quando nós estamos em trevas, o Senhor é a luz que brilha, o Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que essa verdade possa nos tirar do lugar que nós nos encontramos muitas vezes, de morte, e nos traga para perto do Senhor, porque ali nós sabemos que a vida existe, ela existe para sempre. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, uma palavra que nos faz lembrar que algumas coisas em que nós estamos praticando, mesmo próximos do Senhor, são coisas que traz morte para a nossa vida, para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos. E nós sabemos que alguns pecados impediram o povo de Israel de adentrar a terra prometida, e a murmuração foi uma delas. Portanto, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Não permita que tão perto de tanta riqueza, de tanta profundidade, de coisas insondáveis, como está escrito na Tua palavra, nós ainda possamos muitas vezes buscar algo em fontes rotas, que não acrescentam nada. Se há algo para buscar, se há algo para procurar, Pai, que nós possamos buscar no Senhor, que nós possamos buscar em Ti, Senhor, as respostas que precisamos. Dê a esse povo um só coração, Pai. Dê a esse povo uma só visão, um só caminho, que nós possamos nos mover e viver num só amor. Em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja. Eu abençoo a vida de cada um deles. Eu abençoo o lar. Eu abençoo os relacionamentos. Eu abençoo o trabalho. Eu abençoo, Pai, as amizades. Eu abençoo, Pai, aonde eles forem, onde eles estiverem, Pai, que as bênçãos do Senhor os alcance, Pai. Dê a eles uma semana de intimidade com Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa sussurrar, possa falar, possa mostrar caminhos, aonde eles estiverem, quando eles estiverem fazendo, o que estiverem fazendo. Pai, o Teu Espírito Santo se faça presente. Que Teu Espírito Santo não fique apagado na vida de cada um dos nossos irmãos, mas que ele possa realmente ter a finalidade, cumprir o propósito para o qual o Senhor nos deixou, que é de ser auxiliador, e que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor.
Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo essa igreja. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Amém. Vão na paz, queridos. Deus abençoe sua vida.